Olá, pessoal! Eu sou a professora Thaís, estou aqui para mais uma aula de matemática. Qual será que vai ser o nosso assunto de hoje? Vamos falar da multiplicação. Você já ouviu falar dessa operação? Na verdade, a multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Quando você soma números que são iguais, você pode usar uma multiplicação. Vamos aprender mais sobre isso? Vamos ver a situação que o menininho está apresentando aqui. Nós temos aqui um álbum da Copa do Mundo e os pacotes de figurinhas. E o menino está falando que em cada um dos pacotes tem 4 figurinhas. Será que sem abrir os pacotes a gente consegue descobrir quantas figurinhas ele tem? Como você resolveria esse problema? Será que você teria que abrir todos os pacotes para contar as figurinhas? Ou será que você consegue, sabendo que um tem 4, descobrir o total de figurinhas nos 3 pacotes? Como você resolveria isso? E essa outra situação? A menina diz assim: ganhei essa caixa de bombons da minha mãe. Quantos bombons ela me deu? Será que ela precisa contar um por um a quantidade de bombons para descobrir o total que tem na caixa? Ou será que ela consegue encontrar uma maneira de fazer essa conta mais rapidamente, já que ela sabe que tem 3 bombons aqui, 3 bombons aqui e 3 bombons aqui? Como que nós podemos resolver as duas situações usando uma adição, ou como conseguimos resolver essas situações usando uma outra operação? A pergunta é: sem contar um a um, como você encontraria a quantidade de bombons na caixa da página anterior? E eu acrescento a outra pergunta: sem abrir os pacotes de figurinhas, como que você conseguiria calcular a quantidade de figurinhas que o menino tem, sabendo que cada pacote tem 4 figurinhas? Nesse caso, nós estamos falando da adição de parcelas iguais. Vamos falar sobre as figurinhas primeiro? Figurinhas. Eu sei que no primeiro pacote eu tenho 4. Eu sei que no segundo pacote eu também tenho 4. E no terceiro pacote, mais 4. Para calcular o total de figurinhas, eu posso fazer uma adição. Com isso, eu não preciso nem abrir o pacote para contar as figurinhas. 4 figurinhas mais 4 figurinhas são 8. E 8 mais 4 são 12. Por meio de uma adição, eu descubro que eu tenho 12 figurinhas. Como que eu posso resolver também usando a adição o problema da quantidade de bombons? Vamos pensar agora nas fileiras de bombons. Na primeira fileira, eu tenho 3 bombons. Na segunda fileira, eu também tenho 3 bombons. E na terceira fileira, mais 3 bombons. Assim fica fácil eu descobrir quantos bombons tenho no total. 3 mais 3 são 6. 3 mais 3 são 6. E mais os 3 que tenho aqui são 9 bombons. Então, eu sem precisar contar um a um, eu consigo calcular a quantidade de bombons e de figurinhas, tá? Agora, vamos ver o que diz aqui no livro sobre adição de parcelas iguais. Está representando aqui o que a gente já falou.
Como são 3 pacotes com 4 figurinhas, temos 4 mais 4 mais 4 igual a 12. Mas vem uma pergunta. Quantas vezes estamos somando as 4 figurinhas? Somamos as 4 figurinhas 3 vezes. 4 mais 4 mais 4 é igual a 3 vezes o 4, que dá 12. A gente pode representar isso, em vez de usar a palavra vezes, usando um símbolo. E é usado esse símbolo X para representar a multiplicação. Então, vamos voltar lá na operação que a gente tinha feito e vamos representá-la de outra maneira. São 3 vezes o número 4. Isso pode ser escrito como 3 vezes 4. E a gente já sabe que o resultado é 12. Então, a soma de 4 mais 4 mais 4 pode ser representada como 3 vezes 4 e o resultado é 12. E os bombons? Aqui os bombons eu somei 3 mais 3 mais 3. Quantas vezes eu somei o número 3? 3 vezes 3. Ou, usando o símbolo X que eu falei, 3 vezes 3 é igual a 9. Assim, nós temos que ter duas maneiras de representar, por meio de uma adição e por meio de uma multiplicação. Essa operação que a gente fez se chama multiplicação e a gente pode usar em outras situações. Por exemplo, para calcular o dobro e o triplo de alguma coisa. Quando você está trabalhando com o dobro, pede para calcular o dobro da quantidade de bombons. O que você faz para calcular o dobro? Você soma 2 vezes aquele número. Será que a gente, em vez de somar, a gente pode usar a multiplicação? E o triplo? O triplo é quando você usa 3 vezes um número. Também podemos representar o triplo usando uma multiplicação. Vamos ver como fica isso? Vamos falar então sobre o dobro e o triplo. O dobro é 2 vezes alguma coisa. Então, vamos calcular o dobro do número de bombons que a menininha ganhou da mãe. O número de bombons... Tá? O número de bombons era 9. O dobro é 9 mais 9. Agora, a ideia era representar isso usando a multiplicação. Como o 9 aparece 2 vezes, eu vou fazer 2 vezes o 9. Quanto que é 9 mais 9? É 18. Então, 2 vezes 9 é 18. O dobro de 9 é 18. E como seria o dobro do número de figurinhas que ele ganhou? O número de figurinhas que havia nos 3 pacotes era 12. Vamos calcular o dobro? O dobro é 12 mais 12. Representando na forma de uma multiplicação, temos 2 vezes 12, que é igual. Quanto que é 12 mais 12? 24. Então, 2 vezes 12 é 24. Com isso, a gente viu que a gente pode representar o dobro usando a multiplicação. Mas a gente falou também no triplo.
triplo de alguma coisa é somar essa coisa 3 vezes. Então, o triplo de bombons é 9 mais 9 mais 9. Isso pode ser representado como 3 vezes 9. 3 vezes 9 é a soma 9 mais 9 mais 9, que é igual a 27. Então, o triplo do número de bombons é 27. Vamos ver o triplo do número de figurinhas? O triplo do número de figurinhas é 12 mais 12 mais 12. O 12 é representado 3 vezes, ou usando a multiplicação, 3 vezes 12. Se eu somar 12 mais 12 mais 12, o resultado é 36. Então, 3 vezes 12 é igual a 36. Assim, na aula de hoje, nós vimos como representar uma adição de parcelas iguais como uma multiplicação. Usamos o símbolo da multiplicação, que é um x, e mostramos que também podemos usar a multiplicação para representar as situações de dobro e de triplo. Nos vemos na próxima aula.